Saudações automobilísticas a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Flow. Meu nome é Victor Pacheco, eu sou engenheiro mecânico, atualmente mestrando em aerodinâmica. Como eu falei no vídeo da Ferrari, carros novos, temporada nova da Fórmula 1. Nesse vídeo estaremos analisando o W15, que é o novo carro da Mercedes. Mercedes que sofreu bastante no passado, esse ano vai tentar se redimir com a parte de performance. Então, eles trouxeram algumas coisas bacanas que eu achei que daria um vídeo bacana de análise. Então, bora pro vídeo. Começando pela parte da Power Unity, como todos os carros, a parte do motor não mudou praticamente nada. Então temos o motor em configuração V6, 1.6 litros, potência já está passando dos mais de 1000 cavalos, é uma configuração single turbo, onde praticamente todas as montadoras já estão fazendo essa configuração de split, onde você tem o turbo de um lado, com o compressor do outro lado, e no meio disso o bloco do motor. Esses motores eles têm dois geradores e energia híbrida, sendo um deles o MGU-K de Kinetic e o MGU-H de Heat. E a gente consegue ver um pouco desses caras e aonde eles estão instalados, sendo o MGU-K mais na parte do virabrequim, na parte inferior do motor, e o MGU-H instalado no entre-eixos do turbocompressor. Lembrando que a bateria aqui é uma bateria de 4 MJ e ela alimenta e é alimentada por esses dois caras. Começando pela parte frontal do carro, que talvez foi o que mais deu de polêmica no lançamento do carro. Apesar do render oficial da Mercedes não trazer essa solução, quando o carro foi para a pista, já deu para ver que a Mercedes está trazendo esse conceito aqui da asa, né? A asa ela continua com 3 elementos e a priori ela está legal pelo fato de que para a asa ser legal, ela tem que ter menos de 5 elementos. O terceiro elemento superior aqui, ele tem que ser instalado na seção aqui do nariz, ele tem que ser visível na parte frontal e olhando pela parte de cima ele tem que esconder aqui o bordo de fuga do elemento anterior, né, do elemento que está abaixo. Então, a priori, a Mercedes conseguiu cumprir com todos esses checks do regulamento. Então, a priori, essa asa ela está legal. Agora falando um pouquinho do porquê que talvez eles chegaram nessa solução, né? A Alpine chegou com algo parecido, não tão dramático, não tão brusco dessa forma, mas a ideia aqui é com essas descontinuidades aqui, essas quinas, mesmo que arredondadas, a ideia aqui é a geração de vórtices, né? Esses vórtices, eles têm um intuito de fazer ou um guia de um escoamento turbulento, ou fazer com que você não tenha um descolamento da camada limite aqui da parede lateral do nariz. A gente pode lembrar que alguns anos atrás a gente tinha os Vortex Y250, onde esses vórtices eram criados aqui nas quinas dos elementos da asa frontal, e a ideia desses vórtices estavam principalmente como um guia desse escoamento turbulento inerente do movimento dos pneus dianteiros. A Mercedes está tentando emular algo análogo a esse Y250, claro que não tão forte, mas a ideia aqui é essa. Continuando na parte frontal e também traseira do carro, por que não, né? Vamos falar um pouquinho sobre a suspensão que a Mercedes tem trazido para o carro. Ela adotou o push rod, tanto traseiro quanto dianteiro. Não trouxe o conceito de pull rod, onde você tem os elementos instalados mais na parte de baixo. Então, o push rod, onde você empurra o balancinho, que está aqui em verde, ele tem algumas vantagens, onde, apesar dos elementos ficarem mais na parte superior, ou seja, aumenta um pouquinho o centro de gravidade do carro, você facilita a manutenção. A parte de manutenção, ela fica muito mais fácil com os elementos da parte superior. E também você tem uma menor obstrução na parte de passagem de ar debaixo do carro. Então, consegue ver que a Mercedes ela tem se preocupado bastante com o design e o escoamento de ar e como ele se comporta na parte de baixo do carro. A gente consegue ver isso também na asa frontal, né, onde o nariz ele é instalado nesse segundo elemento do flap aqui, terceiro elemento do flap, e não no último. Continuando com a suspensão, aqui a gente vê algo que já está ficando padrão em praticamente todos os carros do paddock, que é a adoção dessa configuração angulada dos braços, os wishbones, atenção. É algo trazido pela Red Bull, pelo Adrian Newey, e como eu falei, já ficou padrão. A ideia aqui é justamente com o movimento de frenagem e a aceleração do carro, você tem essa tendência do carro em arfagem, né? E com essa configuração angulada dos braços wishbones da suspensão, se tem um melhor desempenho, né, nesse comportamento dinâmico do carro. Então a Mercedes já aplicou esse
conceito no carro dela. Falando um pouco sobre o sidepod e a região do undercut, a Mercedes ela mudou desde o ano passado, saiu do conceito de um sidepod bem minimalista. Alguns diziam que eram 0 sidepods, mas na verdade tinha um sidepod ali, né, apesar de minimalista. E agora a Mercedes traz algo bem mais normal com o que a gente já vê no paddock. São esses sidepods bem volumosos, como se fossem ombros aqui. A ideia aqui, principalmente, além da parte de a instalação dos intercoolers, o que favorece melhor performance na parte de refrigeração dos componentes do motor. Também tem um conceito aqui, uma ideia, um bloqueio físico desse ar turbulento inerente aos pneus dianteiros. Aqui eu fiz uma animação para exemplificar como esse cara acaba funcionando como um bloqueio físico. Repare que com um carro sem sidepods, esse ar turbulento inerente dos pneus e acaba indo para a região traseira do carro. Os carros de 2022 para cá, carros muito sensíveis nessa região traseira e boa parte do downforce e do desempenho dele vem dessa parte traseira. Então é muito importante garantir que se tenha um escoamento mais limpo nessa região. Continuando aqui sobre a parte do sidepod e o undercut, aqui a gente consegue ver como a Mercedes adotou um conceito muito parecido, muito similar com o que a gente já tinha visto com a Red Bull. Aqui a região do undercut, ela tá muito poderosa não só para escoar o ar mais limpo para a região traseira do carro, que é uma região que eu já falei é muito poderosa, muito sensível do carro, e é uma região que boa parte do desempenho dele vem dali. Então esse design da Red Bull já se tem uma certa convergência no paddock, é um design mais eficiente. E também aqui na parte do assoalho, as equipes elas vêm mudando esse design de corrida para corrida, mas a ideia aqui são elementos, são flaps, são para geração de vórtices. Esses vórtices eles têm a ideia de selar o assoalho, para que você tenha um melhor desempenho da parte dos túneis de Venturi. Os carros voltaram com o ground effect, né, o efeito solo dos anos 80, então é muito importante você selar o assoalho nessa parte. É por isso que o undercut ele tem tido tanta importância nesses carros de 2022 para cá. Falando um pouco sobre o difusor, a Mercedes está usando toda a cota permitida pelo regulamento na parte do design do seu difusor. Então, um difusor bem grande, bem poderoso e que também foi projetado para trabalhar de forma conjunta com a Binwing, que é essa região em verde aqui. A ideia aqui também é um conceito trazido pela Red Bull em 2022, onde os projetistas querem que a Binwing, e aqui nessa região, nessa visão lateral fica muito claro, os projetistas querem que a Binwing trabalhe em conjunto, ampliando o comprimento do difusor. E com o trabalho em conjunto da Binwing aqui em verde com o difusor, com o escoamento de ar aqui na parte de baixo do carro, eles têm na verdade, na prática, a ampliação do difusor. É como se tivesse um difusor maior. E o difusor ele é importantíssimo para a geração de downforce do carro. Dessa forma, se gera-se muito downforce, um pouco arrasto, pouca geração de arrasto. É um local e se tem um pico de downforce muito grande. Então, como eu falei no da Ferrari, são esses carros com efeito solo e com esse difusor tão grande. Para pilotos que gostam de um carro com bastante grip traseiro, nas rodas traseiras, eles acabam se dando bem com esse tipo de carro, justamente por essa configuração no design do difusor com a Binwing. Outro ponto importante do carro da Mercedes para esse ano e que tem passado um pouco despercebido, mas o Lewis Hamilton já tinha reclamado bastante sobre a posição do cockpit, onde ele achava que o cockpit estava muito na parte dianteira do carro. Então deu para ver, apesar que as imagens aqui elas não estão na mesma posição, tem todo o ajuste de câmera, mas já dá para notar que a Mercedes ela ouviu o Lewis Hamilton nesse sentido, colocou o cockpit um pouquinho mais para o centro do carro, né? Um pouquinho não tão na parte dianteira. Se isso vai ter um impacto negativo ou positivo, a gente ainda vai ter que ver. De qualquer forma, é uma mudança que eles trouxeram para esse ano. Bom, pessoal, a priori os insights do carro da Mercedes são esses. Se faltou alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade para comentar aqui. Ressalto novamente para que, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like aqui, se inscrever no canal também. Dessa forma você apoia o projeto Airflow, ok? Grande abraço, agradeço a atenção de todos. Nos vemos no próximo vídeo.